Beleza, beleza, tá começando, estamos ao vivo, mais uma live da ProCert, hoje fazendo uma live em conjunto com o pessoal da TSG, live ProCert e a TSG juntos, fazer uma colaboração aí. Boa noite para todo mundo que está acompanhando, que está assistindo a gente em mais essa live. Estou aqui com o Sérgio Constantino, boa noite, Sérgio. Boa noite, pessoal. Tudo bom? E tô aqui com o Rogério Meira também, já é de casa e tá voltando aqui para conversar com a gente hoje. Boa noite, Rogério. Tudo bom, Gustavo? Tudo bem, tudo bem. Bom, Beleza. e hoje a gente vai bater um papo sobre um tema que foi até um pedido dos profissionais que são registrados aqui na ProCert. Uma dúvida que eles tinham é: beleza, me formei auditor líder, e agora? Muito Então, boa questão, né? exatamente. Aí vamos conversar, vamos ver aí os caminhos que o profissional recém-formado pode traçar. E antes da gente começar, só deixar aqueles recadinhos de sempre, pedir para todo mundo que está assistindo a nossa live se inscrever aqui no nosso canal, dar um like, compartilhar o vídeo com quem você achar que pode ser interessante. Segue a gente nas redes sociais também. A gente está sempre trazendo conteúdo para vocês 2 vezes por semana, e toda a nossa agenda, todos os convidados, todos os temas que a gente aborda estão sempre sendo divulgados nas redes sociais. Então segue a gente lá para ficar por dentro e não perder nenhum desses nossos bate-papos. Legal. Bom, o pessoal está dando boa noite aqui, o pessoal está entrando. Boa noite, Vinícius. Boa noite, Sumaia. Boa noite, Leandra. Bom, vamos começar o papo, então? Bora lá. Me for líder. Nós vamos em ordem alfabética ou analfabética? Faz Sérgio, eu e Sérgio. RS, né? Sei lá. Cada vez cada um, vai. Tá bom. Antes de mais nada, né, Gustavo, só saudar. A gente está fazendo esse evento em paralelo com o nosso Papo de Quarta, já tradicional, que a gente está fazendo desde o ano passado. Então, a gente também está conectado aqui no Zoom com os nossos queridos alunos lá que estão no aprendizado à distância da TSG. A gente se encontra toda quarta-feira, das 19 às 21, tá? E, bom, é isso. Também deixar o recadinho só do nosso canal lá do YouTube, é atsg.news/YouTube, vocês chegam lá. Também tem conteúdo bacana. Beleza, então vamos aí, 2 canais aí, a TSG e ProCert, juntos trazendo conteúdo de qualidade sempre. Isso é sinal que a gente está ficando ousado. É interessante isso, né? Eu comecei a meio que direcionar um pouquinho os vários canais, né? E lá no Instagram eles lançaram recentemente aquele negócio chamado Reels. E tem feito algumas incursões lá que têm ficado interessantes. São mensagens muito curtas, né? De 15 a 30 segundos. E algumas dão um volume de visualização e de engajamento bem interessante mesmo. Você está colocando uns filminhos engraçadinhos, você está ficando, né? Tem que... Patati e patatá. Tem que tentar simplificar, né, Sérgio? Porque já é um negócio muito quadrado por natureza, né? A gente ainda tem algumas pessoas que tentam deixar ele mais quadrado do que já é, né? Não. Eu achei um barato aquele do Rony Fon que você fez. Pô, aquele foi sensacional, cara. Pessoalmente é um dos que eu mais gosto, né? Quer dizer, a tentativa da moça fazendo um quebra-gelo ali, ela achando que tá... Pô, agora eu vou dizer que eu morei na mesma rua que o cara vai dar gol, né? Ele chutou a barraca inteira ali. Cara, e eu até me surpreendi, te confesso, porque ele é um cara todo elegante, né? E ele... Porque, claro, aquilo marcou muito ele. Mas aí você vê, né, Sérgio, a importância da gente planejar, até isso. Porque daí eu fui atrás, aquela informação, digamos, sobre esse trauma dele, ela tá bem retratada. Sim. Não seria difícil você descobrir isso aí antes. Né? Ele já falou muito sobre aquilo ali. Mas porque imagina, meu. Pô, tu tava crente ali que tava somando 10 pontos com o teu auditado, né? E toma uma cipuada. Eu sempre digo, né? Você pode fazer qualquer coisa. E você me conhece há vários anos, eu gosto de usar humor.
Mas você sempre tem que fazer um negócio que, se você entra, você tem que ter um plano de saída. Sim. Eu não posso entrar em nada que, se der errado, eu não consiga sair, porque daí dá aquele ruim. Ela tentou, né? Lá no final, disse assim, não, inclusive me mudei já há muito tempo. Que era a única coisa que ela podia fazer, né? Do tipo, também detesto aquela rua, lá sei eu. Coisa assim. Mas é complicado. Foi legal. Beleza. Mas é uma outra comunicação, né? Mas vamos lá, vamos responder o Gustavo aí. Não, vamos lá. Me formei, acabei de fazer meu curso de auditor líder, 9, 14, 45, outras normas. Quero começar a trabalhar, quero continuar me aperfeiçoando como profissional. O que eu faço? Tá bom. Bom, eu vou começar um pouquinho de antes, né? Eu diria que seguramente você tem aí alguns perfis diferentes, né? Você tem pessoas que já procuram fazer essas formações e já tem um papel no sistema de gestão da sua organização, e você tem aquelas que estão buscando alguma coisa, né? Está buscando se movimentar no mercado, explorar alguma nova oportunidade. Sim. Supondo que a gente está nesse segundo caso, eu diria que, inclusive, a própria figura do registro, e que pode levar a uma certificação na própria Procert, já é um belíssimo caminho, né? Eu sempre insisto com todo o nosso pessoal do papel, da proximidade que a Procert mantém com vários organismos de certificação. Esses dias deve ter várias semanas, o Sérgio ainda fez uma publicação, né, elencava lá algumas regiões do país onde haveria ali algumas oportunidades, né? Eu diria que os profissionais bem formados, né, esses caras sempre vão ser necessários, porque cada vez mais, um ponto que eu tenho insistido muito é o seguinte, né? De fato, já existem muitas pesquisas que demonstram que o ser humano está perguntando menos. Isso está altamente documentado. No momento que o ser humano está perguntando menos, o que movimenta, inclusive, organizações, obviamente, é eu ter pessoas fazendo perguntas. Porque perguntas provocam reflexões, que vão provocar decisões, vão provocar mudanças. Claro. E se eu sei, isso já está comprovado, que as pessoas, os adultos, estão perguntando cada vez menos, se eu tenho algumas pessoas que se especializam em perguntar, e perguntar de uma boa maneira, de uma maneira construtiva, não de uma pergunta destrutiva, não de uma maneira de implicar responsabilidades ou culpados, naturalmente esse sujeito vai ter o seu espaço, né? Eu estava comentando, só para alinhar com todo mundo, um pouquinho antes da gente entrar no ar, estava comentando que hoje ainda eu recebi 2 feedbacks muito interessantes, né? De uma aluna nossa que se formou aqui no aprendizado à distância, 19.637 mil na época, e ela me manda uma mensagem ontem, salvo engano, dizendo, né, que essa capacitação tinha sido um diferencial para ela conseguir uma nova posição, e compartilhou, achei bem bacana, mandou um textinho bacana lá. Legal. E outro foi numa postagem que eu tinha lá no LinkedIn, e também veio um comentário de uma pessoa formada há mais de 20 anos, e dizendo que aquilo ainda continuava sendo útil, que ajudou muito ele na carreira e tal, né? Mas é muito nesse sentido, né, pessoal? É a gente perceber o auditor como alguém que agrega valor, né? E agora, obviamente, a pergunta do Gustavo, ela quer uma resposta, ela requer uma resposta concreta, objetiva, um passo a passo. Eu diria que é fazer contato com as certificadoras. Naturalmente, a Procert pode ser um belo encurtador desse caminho, porque senão eu precisaria, por exemplo, ir lá, sei lá, num site do Inmetro, pegar os contatos de cada certificadora, etc, 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 né? Mas os caminhos usualmente são esses, né? Isso falando de auditores, que foi a pergunta, e que pretendem seguir nessa carreira, né? Mas também tem outros caminhos que a formação de auditor também abre, né? Mesmo numa área de consultoria, a formação de auditor, ela costuma ser uma bagagem típica, bastante usual para quem segue uma carreira de consultor.
Uhum. Mas acho que para iniciar, para aquecer, é isso aí. Vamos lá, Sérgio. Eu me lembro, você falou de consultoria, eu me lembro eu ainda estava no Lloyds, acho que no último ano do Lloyds, alguma coisa assim, uma empresa de consultoria, grande empresa de consultoria da região de Campinas, contratou o nosso curso de Lead Assessor na época, né, que o Marcelinho era o principal instrutor e tal, para treinar todos os seus consultores. Então, ele fez umas 2 ou 3 turmas de Lead Assessor para formar os auditores, os consultores deles como auditores líderes. Né? Então, foi um investimento legal. Ele acabou treinando quase umas 20 pessoas. Foi legal. Foi bastante interessante. Isso é muito bom, né? Há vários anos atrás, a gente teve uma situação muito interessante também. Um grande cliente aqui no Brasil, ele havia capacitado conosco, é grande mesmo, os seus auditores internos como auditores líderes, uma indústria e tal, e ela quis dar um up ali na capacitação dos auditores. Bacana. Mas eles tiveram um fenômeno curioso, né? Eles perceberam que com isso, por mais que esses profissionais tenham sido bem formados, na cabeça dos auditados, essa formação diferenciada que os auditores tiveram, isso aumentou o gap entre auditores e auditados. Eu costumo sempre fazer analogia com briga de cachorro, né? Então, os auditados estavam achando que eles eram cachorrinho e os auditores eram um cachorrão. E aí isso acabou acentuando um problema, que era o seguinte: os auditados eles não contestavam nada que o auditor falava. E no momento que não contestava, isso obviamente não era saudável para o sistema. Sim. E aí, uma das ações que essa organização fez, a gente replicou algumas turmas aí para auditados chave. Então, aí ele equalizou de novo a briga de cachorro do mesmo tamanho. Né? Então, você formou um auditado líder. É um auditado líder, no curso de auditor líder. Mas porque aí ele se sentia confortável para contestar. Legal. Porque isso também é um problema que algumas organizações enfrentam, né? Porque para o auditor e para a auditoria, eu ter alguém que me questiona, isso é saudável. Sim. Né? Até para não ficar me achando dono da verdade ou coisa que eu valha, que nunca é saudável, né? É verdade. Ficar se achando divindade, né? Eu estou dizendo que é não conformidade. Né? Bom, entrando no assunto, né, que é o tema da nossa conversa de hoje, eu diria o seguinte, que é importante, logo que você se forma, você ter a consciência de que você precisa urgentemente praticar e não deve parar de estudar. Você deve estar sempre atualizado, antenado com o que está acontecendo, né? Com as normas, com outras ferramentas de auditoria, né? Eu sigo muito pessoal de auditoria tradicional, auditoria contábil, auditoria operacional, porque eu comecei a gostar de auditoria nessa praia, né? Então eu sigo muito e vejo que eles estão se organizando de tal forma que vai acabar roubando o espaço dos auditores de sistemas de gestão, principalmente nessa área de compliance e segurança de informação, né? Eles estão muito bem organizados, né? Agora, se você se formou, o que você precisa é praticar. A gente só aprende a auditar de verdade auditando, né? Parece conversa de louco, mas é verdade, né? Andar de bicicleta, né? Exatamente. Você vai perceber, é possível perceber que muitos dos auditores não vão ter jeito para auditar, ou vão ter que se esforçar muito para auditar. Outros a coisa vai ser natural, né? O profissional, ele é flexível até certo ponto. Tem aquele que nasceu para ser auditor, tem aquele que nasceu para ser consultor, e tem aquele que consegue trabalhar de forma situacional. Se ele está enfrentando uma auditoria, ele é um perfeito auditor. Se ele está na consultoria, ele é um consultor, né? Mas são poucas as pessoas que conseguem fazer bem essas duas atividades. Tá? Então, eu sempre digo, né, Sérgio, desculpe te interromper, não, claro. Que a questão é que com todo respeito, a gente tem muitos amigos, a gente mesmo, né? Sim. É que
Com o tempo, naturalmente, o consultor ele acaba desenvolvendo a sua forma de atender um determinado modelo, um determinado requisito. E a partir desse momento, o esforço dessa pessoa para manter a mente aberta, que é explicitamente requerido na 19.011, exatamente, ela se torna um desafio quase sobre-humano, né? Porque o que significa a mente aberta em português claro? Significa eu posso estar vendo algo completamente diferente de tudo que eu já vi na minha vida. E aquilo ali ser tão ou mais conforme do que aquilo que eu estou acostumado a fazer. É claro. E aí é que reside, quer dizer, não tem nenhum demérito, é só essa dificuldade, ela é uma dificuldade humana, porque no momento que eu me acostumo a fazer alguma coisa de um jeito, em princípio, qualquer coisa que eu verifique diferente daquilo ali, a minha tendência vai ser dizer que aquilo está errado. E pode não estar, né? E aí você pega auditores que não têm essa capacidade de manter a mente aberta, né? Começa a inferir no sistema e começa a pedir determinados registros que saíram da cabeça dele, que a norma não exige, né? Não, se você fizer um registro assim, facilita a vida dele, não facilita a auditoria, né? Não facilita o sistema de gestão, burocratiza o sistema de gestão e facilita a vida dele, porque o que ele precisa evidenciar está lá numa listinha, tipo uma lista de presença. Eu costumava falar muito para auditores, no sentido de treinamento, né? Mas eles me perguntavam, mas e se a empresa não tiver uma lista de presença? Eu falei, você tira a bunda da cadeira e vai perguntar se o cara entendeu. Entrevista o cara, lá no meio do posto de trabalho, para ver se ele está praticando tudo aquilo que ele entendeu. Ué, vai verificar a eficácia do treinamento. Assim como a falta, eventualmente, de uma lista ou de um certificado, eu não posso inferir a partir dela que o cara não foi treinado. Eu só posso dizer que ele não tem a lista ou que eu não tenho o certificado. Mas para eu poder dizer que o cara não foi treinado, tem que ir lá falar com o cara. Você tem que separar os requisitos, né? Exatamente. O cara tem que ser competente, é uma coisa. Exato. Você tem que manter registro de educação, é outra coisa. É isso aí. Né? Bom, mas aí a gente cai no terrível pecado da inferência, que lamentavelmente é mais comum do que a gente imagina, né? Verdade. Bom, a gente recebeu uma pergunta aqui, e depois eu tenho mais algumas para fazer também, já puxando gancho, mas primeiro vamos ler a pergunta do Newton Alexandre da Silva, que ele falou que parece que há bastante ênfase na formação de auditores e menos prioridade na formação de implementadores. Poderiam explanar a respeito dessa percepção? Legal, uma bela questão, né? Não são muitas escolas que veem implementadores como um mercado interessante, tá? Por quê? Porque o implementador, normalmente, historicamente, é aquele cara que teve um contato a forceps com o sistema de gestão, e em algum momento ele se viu desempregado e começou a ousar sozinho, tá? Existem algumas escolas, a TSG forma implementadores, né? Alguns cursos aí de graduação estão na linha de consultores, e aí eu não sei dizer, o Rogério pode ser mais eloquente do que eu. Aquela associação dos consultores de gestão tem algum curso de formação, tem alguma coisa assim? A gente vai lançar em muito breve, com parceria com a BCO, uma certificação de consultores em gestão com base na ISO 20700, né? Mas ela é ampla, né? E ela está focada basicamente no processo de gestão desse projeto de consultoria, que é muito interessante, né? Tem que ter começo, meio e fim, tem que ter uma gestão de projeto em si. De fato, essa pergunta é muito interessante, né? Nós, mesmo se a gente for até em termos de volume, a quantidade de alunos que nós temos nos cursos de implementadores, ela é menor. Agora, a pergunta ela é particularmente interessante porque, de fato, tem algumas habilidades
que elas precisam ser desenvolvidas e são muito específicas dos implementadores, e que às vezes a gente passa meio ao largo, né? Nós mesmos, a gente discute bastante coisa da 20.700 lá. Mas, por exemplo, todos os temas, ou especialmente temas como envolvimento de pessoas, liderança, isso aí tudo a gente aprofunda na nossa trilha de implementadores, né? Mas é verdade, inclusive, Newton, né, Gustavo, que você falou? Isso. Viu, Newton? Inclusive, na nossa abordagem modular, se você já tem, por exemplo, uma formação de auditor, você precisa só adicionar alguns módulos para ter a qualificação de implementador. Por exemplo, um outro módulo que é específico dessa é o de padronização, que é um negócio que não está no nosso sangue de jeito nenhum, né? E eu sempre uso aqui 3 exemplos muito simples. Tomada elétrica de 110 é igual a 220, se 110 é igual a 220, não deveria ser igual, ponto. A gente só tem diferença pela corrente. Bocal de combustível dos automóveis, o gasolina é igual ao álcool, que é igual ao diesel, não é a prova de erro. Você tem aí uma pluralidade de telefones de emergência, você tem 190, 191, 192, 193, 197, pelo amor de Deus, uma piada. Então, se ele está lá no meio de uma emergência, ele tem que saber qual é o telefone que ele tem que ligar, né? Tudo isso só para a gente ver que nós não temos padronização efetivamente arraigada. Então, por isso que a gente aprofunda isso aí lá no modo de padronização. Mas só queria voltar um pouquinho na pergunta inicial do Gustavo, né, quando eu até fiz referência à ProCert. Isso vale para os egressos da TSG e de todos os demais organismos acreditados pela ProCert, que tem uma etapa ali muito importante, disso que a gente nunca pode esquecer, que é a seguinte, né, terminou a capacitação, na hora que houver o contato com a ProCert, é atualizar ou mandar todos os seus dados para eles ficarem completinhos na base de dados, né? Há poucos dias eu mesmo completei a minha, né? Que é importante, porque pelo menos a gente tem as informações concentradas naquele local e validadas, né? Eventuais interessados, eventuais clientes, eles vão acessar, vão ter ali acesso às informações, aos dados. Isso é importante. Com certeza, e é mais atraente para um organismo de certificação e atrás de um profissional que tem ali evidenciado a experiência profissional, formação acadêmica, todas as normas que ele conhece, o que está só registrado com o egresso os dados do curso. básicos. Telefone, e-mail, é isso aí. Agora, é claro que a ProCert pretende estar junto com o Rogério nesse projeto de certificação de consultores, fazendo o registro desses consultores, né? É interessante para a gente. Claro. Não só o registro como um consultor registrado, mas também um consultor certificado, né? Isso é muito bacana, a gente tem uma parceria legal com a TSG que permite o Rogério falar em nome da gente, tá? Então, é uma nova área aí que está se abrindo e a ProCert está completamente à disposição disso. Agora, falando em implementadores, consultores, né, eu queria acrescentar algumas características importantes para um implementador, que são diferentes de um auditor, né? Entender e conseguir fazer mapeamento de processos. O implementador precisa conhecer muito as ferramentas de mapeamento de processos, entender o conceito de processo e conhecer ferramentas para mapeamento de processos. Existem várias ferramentas para mapeamento de processo, tá? O implementador, ele também precisa conhecer, a gente já falou isso várias vezes, gestão de projeto, porque a implementação é um projeto. Tem começo, meio e fim, tem pontos de controle, tem startup, tem kick-off meeting, tem o que for, tá? Mas você tem vários gates que você tem que passar durante a implementação e validar os deliverables naquele momento que você tá cruzando aquela fronteira, tá? Sim. Então, gestão de projetos é importantíssima, mapeamento de processos é importantíssimo, e tem uma outra característica que, de certa forma, é comum com auditores, que é a comunicação, e a gente falou também isso outro dia, né? O Gustavo deu aí, a gente até falou de comunicação no mesmo dia, né? É verdade. O Rogério falou uma hora depois da gente, do mesmo assunto, abordagens diferentes, mas
foi muito engraçado. No mesmo dia, o mesmo tema, abordagens diferentes com 1 hora de diferença. O implementador, ele precisa, além de conseguir se comunicar legal, né, tão bem quanto um auditor, porque quando ele está fazendo um diagnóstico, nada mais ele está fazendo do que uma auditoria. Tá? Mas ele tem a função depois de capacitar as pessoas. Então, ele precisa ter uma habilidade específica de treinar, diferente da do auditor, que vai fazer uma reunião de encerramento e deixar tudo muito claro. Né? Ele até pode usar slides, pode fazer um showzinho ali, mas ele está apresentando fatos e fundamentando fatos. O consultor, não. O consultor já tem que treinar na norma, treinar na interpretação, treinar naquele processo, motivar as pessoas. Então, ele tem que ter uma capacidade interativa de treinamento muito grande, para não ficar aquela coisa maçante, passando de slidezinho e lendo o script dele, olhando para a tela e lendo o slide que todo mundo sabe ler. Né? Então, assim, eu queria acrescentar na questão do implementador essas características, né? Que no fundo é para obter um engajamento, né, Sérgio? Exatamente. Porque nós nunca podemos esquecer, e eu tenho repetido isso à exaustão, que para mim está muito claro que isso é uma tendência inequívoca e irreversível de todas as normas de sistema de gestão, é cada vez mais abordarem o tema cultura. Né? Então, a gente já tem a 45 algumas coisas, a 10.018 também, a 19.637.301 também, 37.001 também, e assim por diante. E esse tema, ele merece muita atenção. E, de fato, né, durante uma implementação, na grande maioria dos casos, você tem ali, em maior ou menor grau, algum tipo de necessidade de mudança cultural. Né? Inclusive, no novo anexo SL, que foi publicado agora em maio, poucos dias atrás, basicamente o requisito novo que entrou é exatamente a gestão de mudanças com foco no sistema 6.3. Né? Porque aquela mudança lá de processos, lá do 8, ela sempre existiu e continua lá bonitinho, né? Mas a gestão de mudanças no sistema, algumas normas tinham esse requisito e outras não. E agora, então, a ISO padronizou, né? O 6.3 vai valer para todos. E que, no fundo, tem um pouco a ver com isso, né? Porque se eu tiver, inclusive, já aplicando o modelo já desde a implementação, ou especialmente quando eu tenho transição para uma nova versão, muitas vezes eu preciso fazer ali um depara de alguns traços culturais, né? Esses dias mesmos eu coloquei um vídeo no nosso canal do YouTube sobre 3 ditados populares que a gente precisa rever, né? Um deles é aquele famoso time que está ganhando não se mexe, o outro é o matar a cobra e mostrar o pau, mas o terceiro, e que tem a ver com essa questão que o Gustavo nos fez do implementador via Newton, né? E que é algo que precisa realmente ser repensado, tá? E isso pessoalmente me incomoda, que é aquela história que o santo de casa não faz milagre, né? E lá eu digo que o santo de casa, ele precisa fazer milagre, ele tem que fazer milagre, né? Porque não é possível, porque veja, se qualquer organização diz, e ela de fato acredita que o santo de casa não faz milagre, no fundo, o que ela está nos dizendo é o seguinte: olha, eu não sou capaz de gerenciar o meu negócio, não sou capaz, porque eu dependo de santos externos. Né? Eu diria que o santo de casa, ele não só tem que fazer milagre, como ele tem que fazer vários milagres, né? De preferência quase diariamente, né? Mas esse cara tem que mostrar que veio. E é a figura do implementador, seguramente. Né? A provocação do Newton era muito interessante. E talvez até uma das causas de essas formações ainda terem baixa procura pode até ser, em parte, isso. Né? Quer dizer, a gente está no imaginário coletivo, eu sempre dependo de uma fonte de conhecimento externa, quando não deveria ser. Né? A gente se recorda que todas as normas ISO, até não muito tempo atrás, no texto introdutório, ela sempre dizia literalmente o seguinte: é perfeitamente possível uma organização adaptar os seus processos existentes para cumprir com os requisitos dessa norma. Isso era o texto padrão que estava lá em todinhas, bonitinho, lá com todas as letras. Né? Ou seja, aquilo ali não é ciência espacial, não é fazer foguete, não é um troço da NASA ou de Marte. É um troço relativamente simples. Né? Claro que dá para complicar. Né? Legal. Eu queria aproveitar esse gancho, né? Falar de implementador e auditor.
Há um mês atrás, mais ou menos, um pouquinho mais, talvez, eu fui convidado para falar sobre a visão, a carreira do auditor para uma grande empresa de saneamento aqui do Brasil, né? Eles têm uma estrutura gigantesca, tal, e tem um departamento de auditoria tradicional, que responde para a presidência, e tem uma área também que responde para a presidência, que cuida do sistema de gestão, ou dos sistemas de gestão, e de projetos, e de inovação, e tudo mais, né? Isso me fez lembrar do tempo quando eu fui contratado lá na Papel Simão, depois Votorantim Celulose Papel, né? Onde nós tínhamos, principalmente na Papel Simão, eu fui contratado para implantar uma tal de auditoria industrial dentro da equipe de auditoria operacional, né? Aí foi que eu peguei gosto pela coisa. O diretor, então, na época, me fez aprender tudo sobre auditoria operacional. Eu participava das equipes de auditoria contábil, auditoria fiscal, auditoria de informática, auditoria de responsabilidade social, de tudo que tinha que auditar, até auditoria de estoque, inventário, todas essas coisas, né? E eu tive que aprender todas as técnicas de auditoria. Outro dia eu até mostrei para o Gustavo uma caneta, uma lapiseira de ponta colorida que eu tenho, vermelha e preta de auditor, né? Mas eu disse para eles que hoje em dia eu vejo com muita propriedade essa atividade que a Papel Simão teve naquela época, né? Especializar a equipe de auditoria interna, não só para fazer as auditorias fiscais, as auditorias tradicionais, operacionais, que no fundo é compliance, tá? É um pessoal que manja muito bem de compliance, e graças a isso eu tenho eu atendo os requisitos para auditor de compliance, porque eu tive toda essa experiência, né? Então, a minha proposta para aquela empresa foi que eles mantivessem a equipe de auditoria interna, fazendo auditorias, identificando riscos do processo, riscos ao negócio, e o pessoal que faz a gestão da inovação, a gestão sistêmica, não fizesse as auditorias, deixasse as auditorias internas para aquela equipe e se concentrasse na implementação das soluções apontadas no relatório das auditorias. Seria muito mais útil e seria interessante, porque um seria fornecedor do outro. Não teria trabalho para os dois, e não seriam concorrentes, seriam complementares. Então, foi uma ideia muito interessante que eu consegui vivenciar, né? Porque naquela época tinha o departamento de OIM que cuidava de fazer as mudanças e tudo mais, mas tinha a equipe de auditoria que, nossa, fazia cada relatório maravilhoso. Tanto é que eu, depois de um certo tempo, só sobrou a minha equipe de auditoria, as outras foram todas terceirizadas, e eu passei a auditar todo projeto de expansão, todo projeto de consultoria que a Papel Simão e a Votorantim compravam. Em um determinado momento do projeto, eu ia auditar o projeto para ver se ele estava produzindo os resultados. Aí eu conheci muito a atividade de consultoria auditando os caras, né? Foi muito interessante essa experiência. Quando a gente fala até em avanços, né, coisas mais para organizações já estão mais maduras, até para dar um gostinho em todo mundo que está nos assistindo agora, que é importante, teve um projeto que a gente conduziu há alguns anos que ele foi muito interessante, né? A 19.011, quando ela define finding ou constatação ou hallazgo, como queiram, né? O que é uma constatação? É a comparação das evidências contra os critérios de auditoria que eu estou aplicando, né? Então, um determinado cliente que ele começou a empilhar vários modelos externos de régua, então nunca esqueçam, né? Uma ISO, um modelo de prêmio, seja lá o que for, um Lean, isso são réguas externas. O sistema de gestão ele é sempre único e pertence à organização, e eu posso optar, eu posso escolher num cardápio quais referenciais externos eu quero me comparar. E essa organização, então, esse desenho, ele começou a se tornar um pouquinho complexo. E veja, o que eles fizeram? E estão lá até hoje, certificados planetariamente, nunca deu problema nenhum. Aquela definição, então, da constatação, nada obriga que o mesmo ser humano que faça a coleta da evidência também faça a comparação com o critério para gerar a constatação.
Então, o que eles fizeram? Eles pegaram um batalhão envolvendo muita gente, que tinha vários, que era responsável por operacionalizar diversos mecanismos de check. E esses caras, então, basicamente, o que eles faziam era muita coleta de evidência. Muita coleta de evidência. Todo esse mundaréu de coisas chegava num grupo, e esse grupo, então, começava, hoje tem um negócio que está na moda, que é fazer mineração de dados, né? E eles, então, começavam a olhar aquilo ali com muito mais atenção e verificar, beleza, esse montinho aqui, quando a gente compara com um critério tal, isso significa que a gente tem a não conformidade tal no sistema e que a gente precisa gerar uma ação corretiva. Cara, então, quer dizer, quando a gente quer sair do beabá, é perfeitamente possível, né? Tem aí um mundo de oportunidades para quem acredita na ferramenta e quem está afim. E a ideia, né, para a gente só não perder o nosso foco aqui, é que esses queridos profissionais que todos nós aqui estamos envolvidos num papel ou em outro de ajudar a desenvolver e a se posicionar no mercado, só para dizer que isso aqui, por isso que eu nunca canso de repetir, né? O nosso propósito aqui, ele é fato, ele sempre foi fato, é formar auditor que transforma a organização. O que a gente fez atualmente é dizer, formar auditor, eu boto ali entre parênteses, aí outros profissionais do sistema de gestão também, mas o objetivo é transformar a organização, né? Porque se tem alguém que pode empurrar, é alguém que faça a pergunta, né? Se eu pegar só vaquinha de presépio, aquelas criaturas que só dizem sim, não vai ter muito avanço. Só para compartilhar com todo mundo, né? Eu sei que isso está quase enlouquecedor, talvez, a quantidade e a diversidade de normas que a ISO tem publicado, né? Mas só para dar um pouquinho de tempero aqui, tá? Quando a gente, voltando aí um pouquinho na questão do implementador, né? Então a gente falou até de elaboração de documentos. Não esqueçam, tem uma revisão recente da 10.013, que é geração de informação documentada, tipos e tal. Ela é mais de suporte à ISO 9001, qualidade, mas ela pode ser perfeitamente aplicada por todas as disciplinas. E também, recentemente, a antiga 21.500, que era de 2012 e que era gestão de projetos, foi substituída. Atualmente a gente tem a 21.502, tá? Que é, então, gestão de projetos também, tá? Que também a gente tem usado para balizar a nossa formação lá de implementadores. Legal. Bom, legal. Eu e o Rogério, nós somos de um tempo onde a gente fazia os cursos da American Society, né? De Certified Quality Auditor, Certified Quality Engineer, Certified blá, 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 um monte de coisa. O Rogério tem uns 500 desses selinhos aí. Só 4, né? Eu tenho 2, mas eu não mantenho atualizado. Você não mantém atualizado. O meu eu estou mantendo, você mantém válidos, né? Eu já, há algum tempo que eu parei de correr atrás disso. Agora está mais fácil, porque eles vão tudo online. Ter um online, ter um chapter aqui Brasil, sei lá, ou América do Sul, tem alguma coisa assim. As minhas 2 últimas renovações já foram totalmente online. Você só junta as evidências, eles montam ali uma pizzazinha que vai dizendo como é que você está lá com os créditos necessários para recertificação. E orgulhosamente, até porque é o objeto do nosso papo aqui, das 4, 3 tem auditor, tá? No finalzinho. Legal. Bacana. Agora, o que eu queria dizer é, no primeiro curso que eu fiz o Quality Auditor antes do Quality Engineer. Né? E foi muito legal, porque, além de uma prova oral, uma prova teórica, uma prova oral para uma banca examinadora, teve uma auditoria prática. Né? Então, o curso promoveu, não sei se na época que você fez, Rogério, mas na época que eu fiz, teve uma auditoria que foi numa grande empresa fabricante de motores diesel, que manda bem no mercado até hoje. Rapaz, foi um bando de gente ali auditar aquela empresa, e foi muito legal, porque a gente conseguiu ver na prática tudo aquilo que a gente a gente aprendeu a fazer, né? Então, eu tenho saudade do tempo que o curso de auditor tinha prática, porque era extremamente importante. E era prática, não simulação de prática. Isso. Né? Por melhor que a gente faça a simulação, né? É diferente de você ir lá e enfrentar o cara e tentar convencer o cara que ele tem uma não conformidade, e você é novato, você não tem toda aquela certeza do que você está falando. É bem diferente, né?
Em compensação, pode falar. Nos anos 90, bem no comecinho da TSG, a gente chegou por vários semestres, a gente teve em parceria com a PUC do Rio Grande do Sul um curso de extensão em auditoria e da qualidade na época. E esse curso a gente tinha auditoria, a gente tinha algumas empresas, e era interessante até, as empresas nos procuravam, a gente tinha mais necessidade das empresas para receber os alunos, porque imagina, era uma auditoria plural com professores e real, né, do que propriamente capacidade de atender todo mundo. Era muito bacana, e também realmente não era um ambiente de simulação, era uma auditoria que eles iriam considerar como uma auditoria interna, como um gap analysis ou coisa que eu valha. Né? E isso puxa um pouco com uma pergunta que eu ia fazer lá atrás, que o Sérgio já começou a falar um pouco disso, da importância de ter a prática, ter experiência. Hoje em dia, como alguém que se formou no curso de auditor líder pode ter essa experiência? Isso é um negócio que a gente tem conversado bastante, eu e o Sérgio, né? Porque, e daqui a pouquinho a gente vai ter uma solução interessante para isso, né? A gente é chamado aí de banco de auditores ou coisa que eu valha, que é alguma forma dos próprios profissionais assinalarem, dizer, olha, eu estou disponível aqui, inclusive de graça, nós mesmos temos vários alunos já me sinalizaram, Rogério, eu quero pegar prática, né? E isso pode ser útil, né? Por exemplo, a gente nunca pode esquecer que às vezes a gente tem aí pequenas empresas, que às vezes até são do seu tamanho, é até difícil ele realmente ter alguém completamente independente ali para realizar uma auditoria, né? E então, quer dizer, eu não tenho a menor dúvida que, olhando o mercado, existem possibilidades e existe interesse por parte dos egressos, né, dos recém-formados. É só a gente achar, e daqui a pouquinho vai cair essa ficha, né? É bem verdade, pelo menos do plano que a gente vinha fazendo do lado de cá, a gente já estava avançando, mas a pandemia atrapalhou um pouquinho ali. Mas daqui a pouquinho a gente vai estar com alguma solução, como eu disse, porque a empresa pode ter interesse e os próprios formandos ou recém-formandos, eles podem sinalizar se eles estão disponíveis para fazer alguma coisa pro bono, ou se eles só querem, efetivamente, como se for prestação de serviço, remunerado, enfim. Mas você tem toda a razão, Gustavo, esse é um ponto importante, até porque, normalmente, para o profissional avançar, né, nos vários níveis de certificação, ele precisa, de fato, ter ali suas horas de voo, seus dias de auditoria, né? Sem sombra de dúvida. Daqui a pouquinho a gente vai ter uma solução. Hoje em dia não tem muita oportunidade nesse sentido no mercado, né? A solução que o Rogério está falando está no forno, logo a gente divulga ela, mas uma coisa que a gente pode fazer já, Gustavo, e isso está na tua mão, é ampliar a divulgação do banco de auditores da ProCert para empresas que queiram contratar auditores para fazer auditoria interna, tá? O nosso banco de profissionais, ele normalmente é divulgado para os organismos de certificação e que a gente busca ter um acordo de cooperação técnica, né? Agora, eu acho que vale muito a pena a gente criar uma campanha aí de divulgação, uma campanha publicitária, alguma coisa assim do tipo, para oferecer o nosso banco de auditores registrados para que eles possam colaborar com qualquer empresa interessada. Tá? Então, e de fato, né, Sérgio e Gustavo, por mais que a gente queira, embora eu tenha falado até do santo de casa, mas no caso da auditoria, o não estar acostumado, ele sempre é importante, né? Mas nesse caso até além, vai para além do não estar acostumado, eu realmente ter um ponto de vista mais externo, né? Porque a grande sacada da auditoria é eu fazer pergunta fora da caixa, né? Porque é aí que eu obtenho a oportunidade de crescimento, né? E quanto mais acostumado eu estiver, eu não me permito fazer, às vezes, perguntas. A quantidade de perguntas que eu já vi, que as pessoas simplesmente pulam, porque ela assume que ela já sabe aquilo ali, pelo simples fato de ela trabalhar na organização, é um absurdo. E a gente sabe muito, né? Seja pela falta de cabelo, por cabelo branco, seja lá o que for, aquelas perguntas lá, me explica como é que é e como é que é, são as melhores do planeta. E às vezes, e não tem nenhum mal nisso, tá? O fato de eu já ter algum grau de conhecimento da minha organização, eu pulo aquelas mais básicas.
E eu posso afirmar com todas as letras, eu assino embaixo. Muitas vezes, nessas mais básicas, é onde residem ou podem residir problemas graves da organização. Então, o olhar de fora ele é sempre útil, porque o olhar de fora, eu não tenho problema em fazer essas básicas. Eu não sei mesmo, então eu vou fazer. Né? E, às vezes, o sujeito de dentro, por melhor que ele seja capacitado, né, ele tem mais dificuldade em fazer essas muito básicas. Né? Pô, o que o cara vai ficar achando ele me perguntar como é que a gente recebe um pedido? Cara, mas às vezes é ali que está o furo, meu amigo. Você vai ter que perguntar. Né? Pode ter alguma vulnerabilidade, pode ter algum quiprocó. Mas isso aí é verdade. Hein? O banco já existe, quer dizer, tudo aquilo, e a gente está aí para ajudar também, as nossas redes também. Divulgar o cadastro que ele já existe de profissionais registrados para as empresas. Obviamente, todo mundo está lá. Né? Não esqueçam que sempre que a gente vai, mais uma vez eu repito, né? Todos os nossos aluninhos aí que estão escutando, e de todos os demais organismos, sempre marcar lá se você está disponível para ser contratado ou não, para as empresas também poderem usar aquilo ali como um catálogo, enfim, né? Sim. É isso aí. E de certa forma, compartilhar tanto as divulgações que a TSG faz, quanto as que a Procert vai fazer em relação a esse assunto, com a sua rede de contatos, porque alguém de alguma empresa fala, pô, a pedida é interessante, eu posso economizar com isso, não preciso ficar contratando treinamentos para 20 auditores internos, que os caras não estão muito afim, né? De continuar fazendo auditoria, estão sobrecarregados, tal. Você traz alguém externo que faz o mesmo trabalho com, eventualmente, com uma eficácia muito maior. Ele vai fazer algumas perguntinhas diferentes, isso é muito bom, né? Isso é legal. Oxigena. Pergunta diferente sempre é bom. Sempre é bom. Legal. Bom, já anotei aqui, vamos divulgar essa ideia que o Sérgio deu aqui. Vamos fazer isso semana que vem, já deve ter alguma coisinha no ar. E aproveitar também, o Rafael Cima, ele mandou uma pergunta. Você tá com cara de ser combinado, hein? Não foi nada, não. Muito bem, não, então tá. Imagina. Então tá. Outro parceiro nosso que está sempre aí com a gente, mas ele perguntou se vocês acham que tem uma resistência dos velhos auditores em treinar e capacitar novos auditores. Claro que tem. Eu vivi isso na pele, né? Na última certificadora que eu trabalhei como CLT, né? Que eu fui o diretor de certificação, eu tive vários desafios, e um deles foi transformar os auditores que eram CLT, quando eu entrei, por determinação da matriz, na Inglaterra, eu tive que terceirizar todos eles. Só que eles me permitiram recontratá-los como subcontratados, né? Então, o cara teve que abrir uma empresa e tal, e acabou virando um prestador de serviço. Alguns não voltaram, outros sim, muitos deles voltaram, só que como eles tinham muito tempo de casa, eles sentiam-se numa situação privilegiada em relação a qualquer outro, né? E como essa mudança, né, foi negociada de forma que, se eu tenho 5 auditores CLT full-times que estão à minha disposição, tenha eu serviço ou não, uma vez que eu terceirizo o cara, ele vai ter que ganhar dinheiro de qualquer forma para suprir aquela perda de renda que ele pode vir a sentir, né? Então ele vai fazer consultoria, ele vai fazer auditoria interna para algumas empresas, ele vai sair para o mercado, né? Então eu tive a autorização de contratar 15 em vez de 5, justamente para cobrir as lacunas, e ter flexibilidade para fazer o melhor empenho, né? E todos esses, a maioria destes antigos, um deles em especial, chegava para os auditores novos e falava, olha, isso não é legal, eles estão trazendo auditores novos, você vai sofrer muito, porque não vão te dar condições, você acaba sendo nosso concorrente, você vai tirar nosso serviço. O cara fazia uma campanha contra e deixava claro que ele não ia ajudar o cara a se formar, a treinar o cara,
porque ele ia tirar serviço dele. Isso foi claro, eu presenciei isso. Esse fenômeno ele existe, né? Mas ele tem um problema conceitual de origem, né? O capital intelectual, quando a gente está falando de conhecimento, que a gente está falando de capital intelectual, é um outro nome, intellectual capital, em inglês, se alguém quiser, e temos agora 30401, gestão do conhecimento. Ele tem uma característica curiosa, o capital intelectual. Ele é o único capital que, quanto mais eu gasto, mais ele aumenta. Então, lamentavelmente, eu sei que isso não existe, eu não me considero um sujeito ingênuo, tá? Mas, de fato, quanto mais eu compartilho conhecimento, mais eu aprendo. E eu posso dizer para vocês que sou uma testemunha viva disso, né? Provavelmente eu passei boa parte da minha vida, talvez eu ousaria dizer quase que desde que eu me conheço por gente, desde a escola mesmo, ensino médio, todas as antes, eu já compartilhava conhecimento. E isso sempre me trouxe mais conhecimento, né? Esses dias eu fiz ainda uma brincadeira numa publicação em rede social, que é uma apresentação de forma diferente, né? Então eu coloquei ela que eu sou auditor com ascendente em pensamento sistêmico, acho que eu botei lua em professor, e é isso, né? E sol em excelência, um negócio assim. Mas é isso, né? Mas de fato, da mesma forma que dentro das organizações, às vezes ainda tem aquelas pessoas que acham que pelo fato de eu fazer um procedimento eu estou perdendo poder, porque eu vou compartilhar aquela informação, né? Mas é um equívoco, né? O capital intelectual, quanto mais você gasta, quanto mais você usa, mais ele aumenta, né? Mas eu sei que isso não é muito óbvio para alguém compreender e vivenciar e praticar. É meio que uma proteção de mercado, né? Você está numa zona de conforto, te tiram dessa zona de conforto, você vai ter que dividir o bolo com os amigos, ou com não amigos, mas você vai ter que dividir o bolo, e o cara não quer fazer isso, porque até agora ele não precisou, ele tinha uma posição confortável, né? O problema, né, Sérgio, é que quando eu levanto essa barreira de proteção, eu estou deixando de me atualizar. Exatamente. Porque é isso que eu falei, o erro conceitual está em que, e a gente mesmo já conversou aqui mesmo várias vezes, por exemplo, vamos falar agora uma coisa que agora já não é mais tão moderna, porque desde o ano passado agora a galera já acostumou, né? São as tais das auditorias remotas, né? E eu me lembro que a gente mesmo já comentou, e você ainda há pouco fez referência a isso, né? Eu já vi isso, tá? Eu posso ter pessoas profissionais como nós, que vão muito bem, tanto numa auditoria presencial quanto numa remota, sem problema nenhum. Já vi muito bem pessoas que vão muito bem na presencial, que não funcionam, são zero à esquerda na remota. Mas também já vi o contrário. Já vi molequinho que aqui, quando ele tem a tela, ele vai bem. Se eu botar ele ao vivo, ele vai tremer as perninhas. E aí eu volto para esse caso que o Rafael e que você está muito bem trazendo. Quer dizer, aquele cara que ele achava que estava se protegendo é porque ele estava achando, no modelo mental dele, que a transferência, o compartilhamento de conhecimento, ele era unidirecional, quando na realidade ele é bidirecional. Ele pode passar boa parte da experiência dele, mas com certeza tem algumas coisinhas dele que o moleque podia ensinar para ele, sei lá, alguma parada aí de startup, de inovação, alguma coisa. Então, o grande perigo, mas eu concordo integralmente contigo, é muito difícil eu praticar isso. Às vezes falar é mais fácil. Quando eu levanto essa barreira de proteção, o meu risco de eu me tornar obsoleto, ele está aumentando. Né? Porque, ok, ele vai ter protegido ali os diazinhos dele, porque ele não vai deixar o moleque atrapalhar a vida dele. Beleza, aparentemente beleza, né? Mas o risco desse cara cair em obsolescência mais rápido aumentou drasticamente, porque ele não está ouvindo. Pô, deixa eu ver, o que será que estão ensinando agora para o moleque que está se formando auditor agora? O que tem diferente nessa parada aí de quando eu aprendi, né? E esses negócios aí que agora os caras falam em coisa disruptiva, tem umas palavras meio diferentes aí. Quando eu estudei, não tinha isso daí. Então, é triste, né? Mas a barreira, lá na realidade, ela vai dar um efeito rebote, né? Provavelmente. Quer dizer, é certo que vai dar. Pode até demorar um pouquinho, mas que vai dar, né? Tanto é que os auditores da velha guarda, quando faziam o curso de Lead Assessor, odiavam o curso de Lead Assessor, porque os simulados eram pesados e estavam cheios de pegadinha e te expunham a situações que você saía estressadíssimo. Hoje em dia não é mais assim. Você tem até os simulados, mas é tudo num caráter construtivo. Sim. Mudou muito essa característica. Mudou. Então tem auditores da velha guarda que quando pegam um novo auditor para treinar, ainda vão nesse conceito de jogar o cara na fogueira, de colocar ele na pegadinha.
para sacanear com o cara mesmo, tipo bicho de faculdade. É verdade, é verdade. A gente já teve aluna, me lembra, muitos anos atrás, que testemunhou para a gente. Ela dizia, olha, eu tinha feito no organismo X e não fui aprovada, não vou refazer prova e vou fazer tudo de novo aqui com vocês. Ficou traumatizada com a prova. Porque, olha só, falando um pouquinho agora sobre a formação, especialmente quando era formação presencial, tá? Mas mesmo no online isso ainda pode acontecer. Obviamente, quando você está lá na frente de uma turma, você, de alguma maneira, precisa manter aquele grupo de pessoas, entre aspas, sob controle, porque senão o negócio vai virar uma esculhambação. Obviamente, a maneira mais fácil que eu tenho de manter aquele grupo de pessoas sob controle, isso aí é mais velho que andar para trás, é eu começar a fazer terrorismo. Eu começo a fazer terrorismo, dizendo, qualquer coisa que você falar, achei que pode ser usado contra você na avaliação contínua, vai ter uma prova na sexta-feira que vai ser terrível, o caboclo vai ficar quietinho, não vai me incomodar, eu vou ter uma semana tranquila, vou conseguir manter o meu plano de horário em dia, porque ninguém vai fazer pergunta, porque o cara tá com receio de fazer pergunta. Agora, quando você cria um ambiente aberto, onde as pessoas podem perguntar livremente, obviamente você tem que ter muito mais jogo de cintura para manter aquilo ali minimamente sob controle, especialmente no que diz respeito ao horário, né? Mas, então é muito fácil, né, essa abordagem, digamos que era das antigas, né? Eu mesmo não chegou a ser trauma, né? Mas eu mesmo, o primeiro IDACEF foi em 87, eu cheguei a ter uma prática dessas, né? Eu já estava em São José dos Campos, o pessoal sabia que a minha família, enfim, que era aqui do Rio Grande do Sul, e convenceram a secretária, extremamente confiável, uma senhora, já há muito tempo de casa, a interromper a sala, era uma turma em conta, né? Interromper no momento da simulação. Eu era o líder numa reunião de encerramento, tá? E ela interrompe, pede para falar comigo, e me diz, naquela época não havia celular, obviamente, 87 eu tô falando, e ela disse que tinha uma ligação urgente para mim de Porto Alegre. Porra. Caiu a casa, né? Óbvio que alguma coisa... Sim. Eu ainda tive a presença de espírito e consegui, apesar da juventude, eu virei para um segundo cara que era, na minha leitura, era o melhor qualificado no time. Eu falei, por gentileza, você assume aqui momentaneamente, eu vou ter que ver o que está acontecendo. Fui lá, quando eu cheguei na sala dela, a mulher estava desesperada, dizendo, pô, me desculpe, pelo amor de Deus, muito obrigado. Eu entendi rapidamente o que tinha acontecido e voltei. Mas, quer dizer, era um troço, sabe? Quer dizer, não sei se é absolutamente desnecessário, sabe? Você sempre aprende coisa com isso aí. Mas da mesma forma que você pode aprender coisa, pode marcar alguém negativamente pro resto da vida, né? Não aconteceu comigo, né? Eu me recordo só disso aí, mas não chegou a traumatizar por nenhum lado. Mas, obviamente, eu me recordo, né? E é isso, porque é incidente crítico, né? Quer dizer, porra, como é que alguém vai interromper, sabendo que você está com uma sala lá, num salão, no auditório, escrito em treinamento, não interrompa. Se alguém interrompeu, é que algum motivo deveria haver. Mas era isso, só que isso era o corriqueiro. Né? Agora, vamos combinar uma coisa, o ser humano tem prazo de validade, né? E o auditor, ele tem um prazo de validade muito mais curto do que qualquer outro ser humano. Sim. Por quê? Porque a auditoria, ela mexe muito com o lado intelectual e com todos os sentidos de uma vez do fulano, né? Então, uma auditoria é desgastante. Uma boa auditoria mexe com a percepção de formas que você não imagina. Então, você sai cansado intelectualmente e muitas vezes física e intelectualmente, a ponto de você capotar no hotel e acordar às 2 da manhã para tomar banho. Você sai tenso, né, cara? Tanto é que existe o tal do burnout, que você acorda um belo dia, você não sabe onde você está. Não sabe em que cidade você está, não sabe se você está auditando que empresa. E já aconteceu comigo, já aconteceu com vários auditores, deve ter acontecido com você aí, você que viaja muito também. Você acaba se pegando ali. Se você não tem uma passagem aérea para olhar, alguma referência do que você estava fazendo, uma agendinha ali, cara, pira. Então, o auditor tem prazo de validade, tá? Agora, se o auditor não tem essa percepção que o Rogério está falando, de se atualizar continuamente e até um nível de resiliência bem desenvolvido, né? Vai ser aquele auditor que gosta de auditar sozinho
e gosta muito do som da voz dele. Então ele começa a querer ser professoral, começa a querer dar aula em vez de fazer auditoria, em vez de expor. Esse cara já morreu, já parou, o prazo dele já venceu. Já. Né? Por isso que é sempre bom você fazer auditoria em dupla, no mínimo em dupla. É claro que às vezes não dá, uma pequena empresa e tal, mas ter alguém testemunhando, ter alguém para você trocar informações é sempre importante para você não ficar aquele cara intransigente, aquele velho ranzinza que gosta demais de escutar a própria voz dele. Sérgio, e tem uma outra questão, né, que ela é bem operacional, eu sempre digo, né, quando você está em dois, às vezes, e isso também te ajuda a diminuir o teu nível de estresse, né, você precisa, em vários momentos, você sabe disso melhor que eu, pô, você precisa de alguns segundos para organizar as suas ideias. E você não pode ficar quieto, porque só está você e os auditados. Então, se você tem alguém que você dá uma cutucadinha no cara, o cara vai fazer uma pergunta ali, nem que seja para encher linguiça, mesmo que seja um trainee, mas que pelo menos te dá alguns segundos para você organizar as suas ideias, cara, porque senão, imagina, é como se eu tivesse que dividir o meu cérebro, então eu tenho que estar falando e ouvindo aqui, e no outro eu estou tentando processar e juntar todas as pecinhas que vêm sendo informadas. Né? Essa tua historinha não foi em auditoria, tá? Eu já fiz alguns bate-voltas meio malucos na minha vida, tá? E uma vez, há 1.500 anos atrás, os voos para São Luís do Maranhão, aqui de Porto Alegre, especialmente, são muito complicados. Eu tinha que fazer provavelmente duas conexões, não é nem escala. Usualmente era São Paulo e Brasília, quando eu comecei a ir para lá com mais frequência. E uma vez eu fui fazer uma palestra lá. Uma palestra de noite. E os voos lá, normalmente, eles saem de madrugada, né? Para voltar aqui para baixo. Tipo, 2 da manhã, 3 da manhã. E eu cheguei lá, acho que era umas 2 da tarde, então eu fui para o hotel dormir um pouco. Dormi durante a tarde, porque já tinha meio que virado. Saí de manhã cedo e tal. E fui jantar com o pessoal, fui para o evento e voltei para o hotel para dormir ainda umas 2 horinhas antes de voltar para o aeroporto. Não sei porque cargas d'água, quando eu acordo para ir para o aeroporto, eu olho para o lado e não vejo minha esposa. Pô, onde é que tá essa mulher, cara? Que porra é disso? Daqui a pouco tem que ir para o aeroporto, onde é que tá? Eu ligo para a portaria e pergunto se, cara, os caras da portaria, ao invés de ver na minha ficha que eu tinha entrado sozinho, eles poderiam ter feito isso? Não. Não viu, não estamos sabendo de nada. Aí eu comecei a fazer a rastreabilidade. Né? Eu falei, não, mas para aí. Pensando bem, eu cheguei no hotel que eu já estava sozinho. Não, para aí. Agora eu estou pensando aqui no voo. Eu vim para cá sozinho. Cara, ela não veio comigo, bicho. Simplesmente não veio. Mas é isso, quer dizer, você está fazendo essas loucuras logísticas, né? Isso aí é um dos fatos positivos, né? Um dos efeitos positivos que a pandemia trouxe, né? As remotas, elas reduziram drasticamente os nossos desperdícios logísticos, né? Essas indiadas logísticas terríveis. Mas você tem toda a razão, né? O estar em 2, no mínimo, né? Ele ajuda, e eu sempre digo, no mínimo nisso. Por mais nó cego, com todo respeito e carinho, tá? Por mais nó cego que seja o sujeito que você tá, o simples fato de você combinar com ele, ó, se eu der uma olhadinha assim, você vai tocando, vai perguntando, porque eu preciso organizar as ideias, cara, e às vezes a gente não consegue esse tempo, né? E que ele ajuda a distensionar, né? Porque, especialmente quando você está auditando sistemas complexos, que normalmente é o que tem nos acontecido mais, né, recentemente, até em função da experiência, né, tem muita coisa que você tem que ir juntando. Pô, isso aqui encaixa lá, isso aqui fala com lá, né, as organizações estão cada vez mais complexas, né, isso é absolutamente inegável. E por isso que a gente também toma alguns cuidados, né? No banco de dados, quem já teve a oportunidade de olhar lá o banco de dados da ProCert, né? Tem lugar para você, por exemplo, pôr uma apólice de seguro. Tem seguro de vida, acidentes pessoais. Tem um lugar ali que você pode colocar uma carteirinha do teu plano de saúde, tá? Você pode colocar um telefone de emergência, um telefone de recado, tá? E isso me ocorreu com base na própria experiência, né? Teve uma época da minha vida que eu passei, no mínimo, 6 meses indo toda semana para Porto Alegre, né? Eu treinava um grupo de fornecedores da Pedras Brancas, lá em Guaíba, né? Agora nem sei mais que empresa que é lá, mas ela era da Votorantim Celulose Papel, uma empresa super antiga e tal. Quando
juntou com a Papel Simão, nossa, a gente foi lá treinar, auditar, avaliar, e fizemos um programa de treinamento de fornecedores. Eu sei que eu dava aula de manhã e de tarde, para no mínimo umas 40 pessoas, né? 20 fornecedores, 2 pessoas de cada empresa. Isso foi durante 6 meses. E numa dessas semanas, a gente costuma acordar cedo para chegar cedo na aula, né? E lá de Porto Alegre, do centro até Guaíba, tinha que andar bastante, né? Na época não estava duplicado, era mais demorado. Né? E eu me lembro que o hotel estava em pânico, estava todo mundo esquisito, eu estava tentando fechar a conta ali, e o cara não me atendia, o cara estava aéreo, o recepcionista, até que de repente e tinha uma ambulância na porta, né? Um carro de emergência na porta. Eu querendo saber o que era, e ninguém me fala nada, até uma hora que passa os caras da emergência descendo a escada com um presunto dentro do lençol. Meu Deus. O cara morreu lá no hotel, né? Esses dias aconteceu isso lá no Rio, não sei se teve um rapaz que morreu no hotel também. Foi um cantor. Foi um cantor, Gustavo, né? tá ligado. A situação foi diferente. Né? Sei. Ele não morreu tão feliz, esse teu aí. Não, acho que não, né? Não sei. Esse ali que o Gustavo lembrou, dizem as más línguas que morreu feliz, não sei. Sinto muito. Eu só posso ligar para uma pessoa de cada vez. Para quem você quer ligar? Muito bem. Pois é, a Siri resolveu intervir aqui. Né? Aí isso me marcou muito. Então, de lá para cá, eu sempre peço para os auditores deixarem contato para emergência, deixar o plano de saúde, porque até a notícia chegar para algum familiar, vai passar primeiro por nós. Né? Vai passar primeiro por nós, né? Então, o que a gente puder fazer... eu só queria fazer um comentáriozinho a hora que você falou prazo de validade, né? Também tem um outro fator ali muito importante que prazo de validade, que às vezes alguns esquecem, né? As norminhas, por definição, elas têm aquele processo de análise crítica sistemática da ISO, no mínimo, a cada 5 anos, né? Então, muito embora a gente tenha algumas que muitas vezes são confirmadas, mas ocasionalmente a gente tem algumas que são reais. Agora mesmo a gente está passando, né, pela migração da 19.600 para 37.301, né? Perfeito. É isso aí. A 9.000 está passando por esse processo, onde estão sinalizando aí que não vai ter muita mudança significativa. Não, ela foi confirmada já, né? Já foi confirmada. A ISO... Porque a ISO é o seguinte, né? A análise crítica sistemática, se o comitê não dispara ela antes, a Secretaria Central, ela, por default, ela bota um reloginho lá, quando dá 5 anos ela dispara. Então, foi 2015, 2020 disparou e a decisão foi confirma. Porque a primeira opção, inclusive, quando você vota, é confirmar. Então, ela foi confirmada. A 2015 está confirmada. Então, o que o Comitê Técnico 176 já disse é que então ele não vai mais esperar os 5, ele vai esperar 3. Então, em 2024 vai ser lançada uma nova análise crítica sistemática, né? Esses dias até eu participei de um podcast sobre isso, porque também gerou uma certa polêmica, né? Coisas típicas aqui. A 26.000, que muitos que devem estar nos assistindo conhecem, ela é uma norma de responsabilidade social de diretrizes, ela é uma norma de 2010, passou por análise crítica sistemática 3 vezes, 3, em todas foi confirmada, a terceira foi agora, fechou em 2021, e não tem problema nenhum. Então a 9.001, ela tá confirmada, 2024 vai ser disparada uma nova. E o auditor precisa ter a autoconfirmação, ele precisa ter o Simancol dele, né? Claro. Ele precisa ter muito bom senso para perceber que ele está desatualizado, ou que não está atualizado, ou que ele está virando uma pessoa chata, né? Legal. Bom, eu vou ler mais aqui uns comentários que o pessoal engajou aqui na conversa. O Vicente Coelho, ele falou que protecionismo de negócio impede o crescimento do mercado e em benefício de poucos acaba atrapalhando a vida de todos, né? Perfeito. E o Rafael, ele completou lá a pergunta que ainda tem outro problema, credibilidade. Os novos, às vezes, não são levados a sério. Tem isso. Isso aí, a falta de experiência, a falta de medalhinha no peito, muitas vezes cria esse
preconceito, né? Na verdade, é um preconceito mesmo. Tem que ser banido, não Digamos que existem coisas que a experiência pode ajudar muito, não tem a menor dúvida, né? Porque você consegue fazer algumas leituras, algumas análises, algumas sinapses muito interessantes. Agora, também é bem verdade, eu pessoalmente aprecio muito, né? Eu costumo dizer, especialmente em auditoria, mas aí, claro, isso aí seria combinando uma equipe, né? Não poderia ser individualmente. Eu, pessoalmente, eu tenho muito boas experiências com o que eu chamo de auditor novinho ou auditora novinha. Tá? Por quê? Exatamente por ser novinho, esse caboclo, essa cabocla, se for bem formado, esse cara vai fazer pergunta que ela pode ser interessante, que os velhos de guarda às vezes não vão querer fazer, porque ele acha que ele já sabe aquilo ali. Eu sempre falo para essa questão. Pessoal, auditar não é ciência de foguete, é fazer pergunta, ponto. Se eu preciso ouvir, eu tenho que fazer pergunta. Então, a minha inteligência toda tem que ser fazer pergunta, só isso. E, às vezes, o novinho, ele não tem alguns preconceitos que os mais experientes têm. Então, daqui a pouco, uns caras muito experientes, uns medalhões, como você estava dizendo, cara, pô, mas eu não vou perguntar isso aqui, vai ficar chato, o que esses caras vão ficar pensando? E o novinho, meu amigo, ele vai lá e vai perguntar que eu não quero nem saber. E hoje mesmo, independentemente até da questão do Rafael, eu já tinha comentado isso aí mais cedo, né? Tem coisa que ela aparece daí, meu. Dessas perguntinhas, é o cara que pega... A gente teve um caso fantástico na TSG. Foi uma turma em company, na época era auditor interno da 9001. Era uma grande indústria, e essa indústria, ela fazia modems. Na época, para as telefônicas, cada estado tinha sua telefônica, então era estatal, etc. E na última hora lá, no treinamento, então, era um treinamento que ia ter auditoria de verdade, então nós fomos, acho que em 3 ou 4 instrutores, dividimos uma turma em equipes, sempre tinha um instrutor e alguns alunos, né? A gente auditou a empresa de verdade. E eu me lembro que meio que de última hora, o presidente pediu que a secretária dele fizesse curso. Pô, a menina chegou lá, uma moça pequenininha, assim, apavorada, falei, fica tranquila, vai indo. Coincidentemente, ela caiu num grupo que ficou comigo. Tá? Eu nunca me esqueço da história. E na prática, na saída de campo, né, na auditoria real, a gente foi em assistência técnica. E ela era uma pequenininha assim. Eram umas prateleiras cheias de equipamentos, umas prateleiras de metal, todas as paredes cheias de equipamentos, aqueles equipamentos que vinham dos clientes para pedir orçamento para reparo. Aleatória total. Olha a vantagem da mão do novinho. Ela olha para lá em cima, aquele lá. Aí acabou que ela pegou, na época não tinha tanto computador, era uma pasta, eram aqueles arquivos de aço, Cardex, né? Ela pega, o sujeito pega lá para pegar a pasta com os dados daquele serial number que ela escolheu. Fora de brincadeira, isso era de manhã cedo. Essa empresa, aquele equipamento que tinha vindo para reparo, entre outras coisas, tinha lá, acho que era um fax, que dizia assim, ó, uma vez que nós aprovemos o teu orçamento para reparo, você tem 30 dias para nos devolver esse equipamento aqui. Ele tem que estar aqui no 30º. Se ele não tiver, você vai ficar bloqueado de fazer novas vendas para nós por 6 meses. Isso era umas 8 e pouco da manhã, aquele era o 30º dia. Tá? Obviamente não dava tempo deles repararem, mas eles pegaram o sujeito e enfiaram num avião com um novo para levar lá, só para não perder os 30 dias. Tá? Então, se a gente fosse falar sobre isso, eu tenho histórias fantásticas, tá? Então, eu acredito muito, né? Porque o novinho, ele vai seguir o processinho. Ele vai pegar lá o que ele aprendeu, espero que tenha aprendido bem, ele vai seguir o processinho, né? Botou o cara lá para auditar assistência técnica. Então, tá. Como é que funciona, então? Chega o produto. E onde é que fica? Fica ali. Tá, fica ali. Queria ver aquele lá. Tá bom, aí o sujeito sobe na escada, pega aquele lá. Tá, deixa eu ver a documentação. E ele vai provar. Também não vou esculhambar aqui com os idosos, que seria o meu caso até, né? Mas, provavelmente, ou tem uma boa chance, o cara já vai passar meio batido. Ele não vai ficar ali, né? No passo a passo certinho. Então, o legal é você combinar. Combinar. O medalhão tem muita vantagem. Ele consegue sacar coisa que talvez o outro não consiga. Mas que o outro vai fazer um passo a passo
mais estruturadinho, eu não tenho a menor dúvida que vai, né? Mas E isso aí é verdade. Esses dias, o Nairson estava comentando comigo, né? Que o Nairson ele tá tendo a chance de interagir bastante com um auditor novo, né? De experiência, com experiência de vida completamente diferente a dele, né? E ele falou, cara, eu tô adorando essa experiência. Eu prefiro trabalhar com gente nova, interessada, está me agregando muito, eu estou extremamente motivado do que auditar com aqueles PV, né? Que a gente conhece. Ele falou, cara, eu estou a fim de criar um projeto Curumim para formar auditores novos. Tão empolgado que eu estou. Mas é isso mesmo, é fantástico. O cara vai seguir o processinho, ele vai pegar o beabá, ele vai fazer a coisa que muitos caras já estão até por cansaço. O cara já fez aquilo 1 milhão de vezes na vida, ele não está mais com paciência de fazer de novo, né? Você pega o novinho, ele vai pegar o processinho. Então tá, qual é a etapa? Que etapa 1 é essa? Então tá, vamos ver a etapa 1. Depois da etapa 1 vem a 2, né? Vem a 2. Então vamos lá na 2. E ele vai, perfeito, cara. E é isso aí. E os dois têm vantagem, né? E aí a gente volta naquela questão que você estava falando lá, quando foi na pergunta anterior do próprio Rafael, né? Que os dois lados, eles aprendem um com o outro. Né? Legal. Não, e só para fechar aqui, o Aldo Andrade, ele comentou também que trabalho em equipe e formação de colegas é uma aptidão que se desenvolve ao longo da carreira, além de ser um valor pessoal de como encarar a profissão e os colegas de trabalho. A gente mesmo tem um documento aqui que a gente usa quando a gente fala de auditores líderes, né? E eu tenho lá uma listinha de 30 competências, que eu brinco até que aquilo pode ser um calendário, né? Que eu posso, cada dia, já que são 30, né? Cada dia do mês eu olho lá de manhã bem cedo e tal, e procuro me monitorar ao longo do dia para ver se eu apliquei aquilo. E uma que, para mim, ela é muito importante do auditor líder é ele, de fato, se dedicar ao desenvolvimento da equipe. Né? Essa é uma característica, um atributo absolutamente necessário do líder. Né? Ele precisa também estar preocupado com isso, entre tantas outras coisas, mas é inerente ao cargo. Né? Ninguém mandou ele ser o líder. Né? Mas ainda bem que o Aldo se manifestou, né? Porque eu tô curiosíssimo para saber se ele já completou a formação que eu indiquei ele para fazer. Sabe que o Aldo ele está indo naquele ritmo, né? Naquele ritmo. Naquele ritmo, tá legal. Naquele. Mas ele está indo. Vou pegar no pé dele. Pode pegar. Deixa Acho que ele vai se arrepender de ter feito a pergunta aí. Vai se arrepender de ter colocado a cabeça para fora do monte. É aquele velho ditado do pardal na Rússia, né? Exatamente. Fica quietinho. Exatamente. Se manifestou, você lembrou, né? E o Vicente aqui, ele falou que é uma ótima ideia esse projeto Curumim, e o Nair é um ótimo tutor e ele pode validar isso. Legal, beleza. Diz para o Nair só tentar arrumar um outro nome, porque isso aí poderá ser objeto de piadinhas não boas, né? Tu já viu a cara do Nairson, né? Ele parece que saiu da oca lá, do pajé lá, da pagelança. Né? Mas, isso aí poderá dar problema. Né? Enfim. Acho que pode ter problema de direito autoral, né? Porque eu já vi vários projetos Curumim por aí. Podia tentar. Nova geração. Eu tenho uma última pergunta também aqui do meu lado, que a gente falou bastante de experiência, falou dos cursos, mas e da plataforma, da Procert, não sei, né? Também. Mas o cara, ele tá motivado, ele fez o curso, ele quer aprender mais. O que vocês indicariam de leitura, de conteúdo para assistir, de estudo que ele pode fazer sozinho, além, lógico, de assistir os vídeos da TSG e da Procert, né? Que acho que isso é importantíssimo, porque toda semana, todo dia, quase tem bastante conteúdo para agregar. Maratonar os rios, maratonar as lives da Procert, já ajuda, né? Olha, tem muita coisa bacana acontecendo, tá? Eu tenho dito, e eu mesmo tenho procurado me auto-monitorar para
não enlouquecer, né? Porque de 2009 para cá, a quantidade de frentes que a ISO tem aberto em termos de disciplinas que ela está cobrindo com normas é algo sem precedentes na história, né? Mas isso mostra um movimento muito bacana mesmo, tá? Então, eu diria assim, ó, eu diria que olhar para o lado é interessante, né? O Sérgio mesmo, volta e meia, a gente tem conversado contigo também, né, Gustavo, de outros modelos. Eu, pessoalmente, tenho me empenhado aí em ajudar a divulgar um pouquinho modelos como negócios colaborativos, ISO 44001, gestão do conhecimento, ISO 30401. Tenho estudado bastante essa 21502 agora, que é a nova de gestão de projetos. Quer dizer, tem muita coisa interessante. Existem bons livros no planeta. Existem algumas famílias de assuntos. A gente mesmo está lançando, daqui a pouquinho vai estar no ar lá na nossa plataforma. Eu inverti as letras do TSG e a gente está falando lá no TASG, que são tópicos avançados em sistemas de gestão. Então, a gente já roteirizamos ali uns 3 ou 4 módulos. Tem lá um sobre liderança, quer dizer, qual é o papel da liderança no sistema de gestão, e alguns outros que eu acho que já tem um de cultura também, que está roteirizado, porque são temas que estão se tornando muito relevantes. E, obviamente, por tudo isso que a gente falou, né, quer dizer, quanto mais completo, quanto mais um auditor conseguir navegar por esses assuntos com os pés no chão, né, mas procurando sempre agregar e fazer o melhor diagnóstico que seja possível da organização que ele está auditando, isso vai ser muito útil, né? Então, eu diria que, bom, ele pode escolher aí algumas formações, tem várias, tem ótimas escolas aí no planeta, obviamente. Tem livros muito bons, o próprio YouTube, maratonar, a gente comentou, é sério isso, dá para aprender muita coisa. A gente tem a petulância, a ousadia de dizer lá que o nosso canal são insights sobre sistemas de gestão, né? Insights originais sobre sistemas de gestão. A gente procura provocar algumas questões bem interessantes ali, até para tentar sair do beabá. A gente sempre procura deixar lá conteúdo que o pessoal chama de evergreen, né? Conteúdo que não tem a data de validade, ele é perene. Mas tem aparecido algumas publicações também muito interessantes, tá? Recentemente ainda eu adquiri, tem uma editora alemã chamada Springer.de, e saiu muito recentemente agora um livro sobre sistemas de gestão, né, em geral, baseados em normas ISO, tá? Então, ele navega por todas essas disciplinas que a gente comentou aqui, e mais algumas, que é uma crença que eu tenho, né? Eu sempre acredito que, ainda mais quando o auditor se espera dele, e é legítimo que se tenha a expectativa que ele apresente também a oportunidade de melhoria. Quer dizer, se o meu conhecimento lateral amplia, ou seja, se eu conheço outros modelos, eu posso apontar algumas coisas interessantes para a organização. Então, mesmo que eu esteja fazendo lá uma auditoria 9.001, 14.001, uma 37.001, uma coisa que eu valha, o simples fato de eu conhecer outros modelos, eles já podem me ajudar a sacar algumas coisas que aquela organização poderia estar, digamos, desenvolvendo ali no seu sistema de gestão. Então, olhar para o lado, eu diria que é muito útil, né? Buscar outras norminhas. Então, você pode tanto avançar, quer dizer, aprofundar o que você já sabe, estudar outros temas correlatos, mas você também pode avançar para o lado, né? Procurando alargar, estudar outras normas, outros modelos, né? Cada uma sempre tem uma peculiaridade, uma particularidade que o comitê técnico coloca que vale a pena, né? Quem já fez treinamento conosco sabe que a gente sempre procura, de alguma maneira, decifrar qual é a lógica. Cada norma, ela acaba tendo ali uma lógica que, se você compreendeu aquilo ali, você vai conseguir tanto avaliar quanto ajudar a implementar um sistema de uma maneira mais otimizada, tá? Legal. Eu queria complementar com algumas considerações, né? Primeiro, ter a mente aberta para você pesquisar onde for. Por exemplo, os grupos da ISO, e isso é compartilhado tanto no site do IAF quanto no site dos grupos ISO, né? Tem sempre um grupo de boas práticas de auditoria ou boas práticas de implementação que publicam documentos ou matérias
específicas. Tem da 14.000, tem da 9.000, e você consegue achar isso facilmente, né? Sim. Tem coisa muito, mas muito interessante, né? Por exemplo, eu estava lendo agora um artigo sobre auditorias em 2 fases, que explica claramente por que fazer auditoria de 2 fases, fase 1 e fase 2, né? E que muitos cursos de formação de auditores passam batido, não explicam por quê, não explicam nem o que tem que olhar no estágio 1 e o que olhar na fase 2, tá? Outra questão, leia as normas do IAF, os documentos mandatórios do IAF, se você quer ser um auditor de verdade, é importante você saber de onde saiu aquelas informações que a certificadora está te obrigando a cumprir, né? Quando você entrar, por exemplo, dimensionamento de auditoria. Você precisa conhecer dimensionamento de auditoria. Lê lá o MD5. Você vai ver coisas muito legais, da onde sai aquela tabela, que você pode gastar 20% do dimensionamento da auditoria para se preparar, para fazer o planejamento, para fazer o relatório, pode fazer esse tempo off-site, não precisa fazer on-site. Então, tem muita coisa interessante que a gente aprende só fuçando, tá? Outra coisa, eu tive hoje eu fui a um parceiro nosso, né? E tem uma menina lá que está empenhada, ela foi contratada para atuar no planejamento da certificadora, para ser a batedora de bumbo lá dos técnicos, né? Ela que dá o ritmo, e ela estava me contando que ela gostou tanto das dicas que eu dei para ela, que agora ela vai para casa e escutando as lives da gente. Né? Isso hoje, ela me falou, não, agora eu estou escutando aquela série de lives que você fez sobre falando sem mistério, norma sem mistério, sei lá, não me lembro que nome que a gente deu, falando francamente, não lembro o nome que a gente deu, Gustavo, mas ela tá adorando, tá assistindo, tá no comecinho, ela falou, vou para casa assistir, escutando você falar. Ela vai ficar com overdose de mim, né? Maratonando. Então, maratonando. Então, é importante você procurar fontes, tá? Leia o IAF, conheça os documentos do IAF, sejam mandatórios ou não, conheça os documentos do IAF, porque ele rege as atividades de certificação, de avaliação de conformidade, até de acreditação dos acreditadores, né? É muito importante você estar atento a isso. Leia, por exemplo, um auditor que não conhece um auditor de sistema de gestão que não conhece a 17021-1, não conhece nada, porque um dos requisitos de qualificação de auditores é que ele conheça os procedimentos do organismo de certificação. Agora, se ele pretende trabalhar para vários, ele vai ter que conhecer vários procedimentos. E nem sempre os procedimentos são iguais. Ele conhecendo a norma 17021-1, ele vai saber de onde saiu toda aquela coisa que está escrita lá. Ele sabe o fundamento. Se a certificadora quer fazer diferente, mais restritivo ou não, é um problema dela, mas ele sabe qual que é a regra internacional. Né? Então, pesquise, leia. Tanto é que um dos requisitos que a gente cobra dos nossos acreditados, né, Rogério, é que fale da 17021-1, pelo menos para um auditor líder. Se você não quer falar para um auditor interno, tudo bem. Você fala da 19.011, está bem falado. Pô. E assim como as outras partes que são específicas para cada disciplina. Né? Exatamente. Né? Um auditor de produto que não tem regulamentação tem que conhecer a 17065. Tem que conhecer a 17067. É isso aí. Então, pesquise, estude, não deixe de fazer isso. E se puder ter um mentor, eleja um mentor, mesmo que o cara não saiba, e acompanha o cara. Boa. Sempre tem coisa boa. Sempre tem. Hoje em dia está fácil esse acesso, falando sério, né? Muito fácil. E gratuito, né? Muitas vezes. É isso aí. Seguir alguém em rede social não tem custo nenhum. Perfeito. Muito bem. Perfeito. Mais alguma aí, seu Gustavo? Da minha parte acabou, acho que o pessoal do chat também deu uma parada, mas queria deixar aberto aqui para vocês, se vocês acham que ficou faltando alguma coisa que precisa complementar, vocês querem
deixar mais alguma coisa? Eu acho que só é o nosso compromisso aí, né? Sérgio, Rogério, o processo, a TSG, da gente, assim que for possível, a gente começar a divulgar. Vamos fazer aquele esquema, acho que aquela ideia do Sérgio foi sensacional, né? Da gente deixar claro para as organizações que elas podem fazer consultas à base que já existe, né? E vamos ver como é que a gente consegue fazer alguma coisa parecida aí com o Curuminho, coisa que vale, né? Pegar ajuda da IFSO também. É isso aí, né? é isso aí. É isso aí, muito bem. Tá, Legal. mas de minha parte foi um enorme prazer, é sempre um prazer estar com vocês aqui. E tenho certeza que foi útil lá para os nossos alunos também, que nos acompanharam lá no nosso papo de quarta via Zoom. Muito bem. Eu acho que foi legal, mas eu queria fazer um comentário que me ocorreu agora, né? Você comentou de um anúncio que a ProCert pôs nas redes sociais, onde a gente procurava auditores fora do eixo Rio-São Paulo. Exato. Né? Várias respostas foram dadas, mas a maioria, eu diria 99%, foram de profissionais de contabilidade que tinham formação de auditor operacional. Que interessante. Aí eu tinha que explicar que ele não entendeu direito, que não era auditor interno, não era auditor normal, era auditor de sistemas de gestão e tal. Aí o cara agradecia tal. Mas você vê que essa pandemia está fazendo as pessoas procurarem qualquer oportunidade para mudar de área, mudar de carreira, né? E os auditores que a gente tem tratado, que a gente tem formado, que a gente tem acompanhado, não estão procurando tanto nas redes sociais quanto poderiam. Quanto poderiam. Boa, bem lembrado. Bem lembrado. Então, talvez a gente tenha que começar a fazer, Gustavo e Sérgio, alguma espécie de grupo ou de mailing específico só para a galera que está lá, não sei se vocês já têm isso, e começar a fazer alguns lembretezinhos ali, uma vez mesmo, mandar alguns links aí de algumas coisas gratuitas na internet, né? Podemos fazer se vocês precisarem, eu posso ajudar a fazer uma curadoria aí, para manter um contato, né? Eu sempre insisto com o Sérgio, né, que é muito importante que o profissional perceba valor, seja no registro, seja na certificação, né? E às vezes, hoje em dia, eu distribuo um e-mail mensal, né, com alguns links aí para algumas lives, alguns vídeos que a gente tem publicado, que algum outro acreditado, algum outro parceiro tenha feito, algum artigo. Tem tanta coisa gratuita na internet. E, eventualmente, as oportunidades, como a gente pode ter, sei lá, uma coluna de conhecimento, uma parte de conhecimento e uma parte de eventuais oportunidades que estão acontecendo, né? Acho que não é complicado de implementar, né? Eu sei que está todo mundo muito assim, ocupado, né? Porque as organizações... A gente acabou, claro, que pegando esses tempos que a gente tinha mais disponível, agora evitando as logísticas, todo mundo acabou se ocupando e todo mundo está com um nível de ocupação elevado. Mas, se for possível, acho que seria bem bacana, né? Não, vamos fazer sim. Né? A gente tem uma parte de conhecimento e uma parte de oportunidades. A gente tem um mail, a gente acaba fazendo alguns disparos ali, alguma comunicação com o pessoal registrada, mas acho que é legal institucionalizar isso de padronizar, né? Oportunidades e conteúdo. E conhecimento, é isso aí. Sim, conhecimento. Legal. Boa. Legal. Agora, existe demanda fora do eixo Rio-São Paulo? Existe. Tá? Tem uma certificadora específica que está procurando auditores em vários estados, auditores de qualidade, auditores de ISO 9000, né? Para vários projetos que ela está tendo em vários estados do Brasil, desde o norte e nordeste até o sul. E a procura disso não vai parar, não. Eu vou continuar procurando auditores recém-formados, não precisam ser auditores de carreira, pode ser auditores recém-formados. Claro, vão passar por um treinamento, vão entender o que é o trabalho e tal, mas tem demanda no mercado. A certificadora vou divulgar também para os nossos egressos, né? Vou pedir para eles fazerem contato, claro, não custa nada. Legal. Muito bem. Beleza. Muito bem, cavalheiros. Muito obrigado, acho que tirou um monte de dúvidas que eu tinha, que o pessoal que assistiu tinha, abriu vários caminhos aí para a gente explorar. Acho que foi muito bom. Obrigado mesmo, Rogério. Obrigado, Sérgio. Foi um prazer.
E queria agradecer também todo mundo que acompanhou a gente hoje, todo mundo que comentou, que interagiu, que fez perguntas. Obrigado demais vocês. E pedir mais uma vez para se inscreverem no canal, compartilharem com alguém que vocês acham que pode se beneficiar desse conteúdo. E acompanha a gente. Semana que vem a gente já tem mais bate-papos. A gente volta com lives nas terças e nas quintas-feiras. Então, tem bastante coisa para vir por aí também. Segue também a TSG nas redes sociais, acompanha o canal deles no YouTube. Também tem muito conteúdo por lá. Tem vídeo no Reels também. Agora eles estão no Instagram também. Então, segue todo mundo que... Por falta de conteúdo, vocês não vão passar vontade, não. É verdade. Legal. Amanhã a gente vai ter uma live que é música com sistema de gestão. Surpresas vão acontecer. 19h30. Legal. Ousando, hein? Sempre ousando, Rogério. Imagina. Perigo isso. Mas é aquela... Você vai fazer um concerto de chorinho do tipo... Não, eu não vou ousar cantar, menos que eu esteja muito inspirado no dia, mas eu vou mencionar algumas letras que podem ajudar. Vamos contar com o Felipe Pubel, ele sim, ele toca, canta, faz o escambau de maneira. Eu não ouço, mas vai ser legal, vai sair algum líquido, algum resultado legal desse liquidificador. Legal, bacana. Já anota todo mundo aí na agenda, então. Muito bem. Bom, prazerzão estar com vocês, hein? Mais uma vez, obrigado. Prazer é nosso ter você como parceiro, ter você nas nossas lives. Sempre que você quiser fazer a dobradinha aí, de qualquer assunto que você quiser, nós estamos à disposição. Obrigado, Gustavo. Obrigado a todos que participaram. Rafael Dalotti, o pessoal do Grupo Cata, que nos apoia também. É sempre um prazer ter vocês todos aí, e o Rogério, que é um grande entusiasta e amigo da gente aí há muito tempo, nos apoiando também, direto, né? Porque a gente fala quase toda semana, a gente tem alguma ideia, alguma coisa a gente inventa. É verdade. Legal. Muito bem. Obrigado, pessoal. Bom descanso a todos. Obrigadão. Foi um prazer, hein? Um abraço a todos. Obrigado pelo convite. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.